Vamos continuar na nossa série de mensagens, Rei dos Reis, exposições no Evangelho de Mateus. O título de nossa mensagem hoje é Até que a morte nos separe. Até que a morte nos separe. Mateus capítulo 19, versos 1 a 6. No boletim está no versos 1 ao 6, mas na verdade é versos 1 a 9, ok? É 1 a 9. E aconteceu que, concluindo Jesus estes discursos, saiu da Galiléia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Então chegaram a ele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo. Ele, porém, respondendo, diz: não tendes lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu, porém, vos digo que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa da fornicação, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com repudiada também comete adultério. Até aí. Amém. Então, meus irmãos, nessa passagem, no verso 3, nós temos os fariseus, novamente, mais uma vez, tentando a Jesus, como nós vimos na semana passada. Ou seja, não fazendo uma pergunta honesta, não querendo perguntar para aprender, o que é perfeitamente válido. Mas o apóstolo aqui deixa claro que eles, no verso 3 aí, tentando-o. Ou seja, o objetivo era pegar Jesus em alguma contradição, fazer Jesus se contradizer para provar o que eles queriam provar sobre Jesus. E nisso nós somos lembrados do que nós cantamos aqui em diversos salmos, sobre a perseguição que era sofrida por Jesus na mão desses assassinos. No final da jornada de Jesus, neste mundo, eles vão matar Jesus, mas como o próprio Jesus ensinou no Sermão do Monte, o homicídio, o assassinato começa no coração e depois ele se passa para as palavras. Então nós vemos nos fariseus a transgressão do sexto mandamento, não matarás, não somente no final do evangelho, quando eles literalmente entregam Jesus para ser morto. Mas nós vemos o homicídio no coração já em suas palavras. Como Jesus disse, pelo fruto, por suas palavras, os conhecereis. Então nós vemos que eles já são assassinos no coração, muito antes de entregar Jesus para Pôncio Pilatos. Porque todos os seus atos são movidos não por interesse de aprender, mas por interesse de satisfazer os pecados de seus corações, a inveja e o desejo de morte contra Jesus. De forma que a gente vê a contradição no verso 2. E seguiram-no grandes multidões e curou-as ali. Jesus curando multidões. Por que esses malditos, vendo tantos milagres, simplesmente não se rendiam a Jesus? Porque o pecado cega, a paixão pelo pecado torna os homens cegos, movidos por inveja, ódio, e não conseguem ver as maravilhas de Deus diante dos seus olhos. Estava ali o próprio Deus encarnado. E esses homens, em vez de louvar, eles planejavam matá-lo.
Eles queriam, de alguma forma, mostrar que ele não passava de um falso profeta. E aí eles vão fazer uma pergunta para Jesus. E nessa pergunta, eles já têm a resposta que eles vão dar. Eles fazem uma pergunta, eles já estão pensando em qual argumento, que eles vão dizer para levar Jesus a se contradizer. Eles vão citar, como a gente vê no verso 7, eles vão citar, então, porque mandou Moisés, aí eles estão citando Deuteronômio 24. Então, eles têm na cabeça Deuteronômio 24. Porque na cabeça contraditória e mentirosa deles, quando Jesus, no Sermão do Monte, capítulo 5, ensinou sobre o divórcio, na cabeça deles, Jesus estava contradizendo Moisés. Ele estava contradizendo o que Moisés ensinou em Deuteronômio 24. Então ele já vem armado, sabe que ele já vem armado. Ó, nós vamos usar Deuteronômio 24 para provar que aquilo que Jesus pregou no Sermão do Monte contradiz Moisés. E se ele contradiz Moisés, ele é um falso profeta. Sabe qual é o meu primeiro temor, o primeiro temor que eu sinto quando eu leio textos assim? Por que que tantos cristãos acreditam que Jesus contradiz Moisés? Que hoje tem cristãos que acreditam. Ó, Jesus ensina outra coisa contra Moisés. E minha pergunta é: quem ousa dar razão aos fariseus de que Jesus contradiz Moisés? Mas Jesus, conhecendo os seus corações e sabendo que eles vão citar Deuteronômio 24, como eles citam no verso 7, Jesus antecipa eles. E antes que ele falasse em Moisés, Jesus já fala em Moisés. Então eles vêm armados e Jesus já está pronto. Porque como diz João 2, Jesus conhecia os seus corações. Isso é assustador. Você para pensar, você tem um diálogo com Jesus, você tinha um diálogo que ele não estava só ouvindo o que você falava. Ele sabia o que você estava pensando e já te respondia antecipando o que você ia falar. Tem várias vezes no Evangelho que é assim. Então, se você estava sendo sincero, ele ia te dar a resposta pressupondo a sua sinceridade. Se estava sendo falso, ele já sabia e já te refutava antes de você abrir a boca. Acontece muitas vezes nos evangelhos. E aí, esses homens vêm com toda essa falsidade e eles falam, já sei, nós vamos citar Moisés. E tem aquela passagem de Moisés lá que vai provar que Jesus está errado. Aí Jesus já fala com eles no verso 4. Não tendes lido o quê? Qual é a passagem que ele cita nos versos 4 e 5? Nós vimos na semana passada. Ele cita Gênesis 1 e Gênesis 2. Quem é que escreveu Gênesis 1 e 2? Moisés. Então não é Jesus contra Moisés. Tire da sua cabeça qualquer vestígio de pensamento que em algum momento Jesus contrariou Moisés. Porque Moisés era um profeta de Deus. E quem falou com Moisés foi Jesus, o Deus de Moisés. Não é Jesus contra Moisés. É os fariseus contra Jesus e contra Moisés. E é Moisés e Jesus contra os fariseus. É a Bíblia contra os fariseus. Não tem nada que os fariseus ensinavam contra Jesus que eles teriam apoio de Moisés. Quem tinha o apoio de Moisés era Jesus. Nunca se esqueça disso. Quem estava de acordo com o Velho Testamento era Jesus. Ele deixou isso claro no seu primeiro sermão. Não penseis que eu vim destruir a lei dos profetas. Não vim destruir, eu vim cumprir. Ele é o cumprimento. O cumprimento é o contrário de estar contra. Ele está cumprindo. Então Jesus já fala. Então o que Jesus, quando Jesus diz, não tendes lido,
é outra forma dele dizer: parece que vocês não leem a Bíblia. Parece que vocês não leem. Porque o entendimento que vocês têm é falso, é herético, é mentiroso e não condiz com os textos. E essa é a grande diferença dos verdadeiros pregadores dos falsos, dos hereges. Os hereges, eles podem até ter textos bíblicos em sua boca, mas a explicação que eles dão desses textos contradiz a Escritura. Essa semana, eu vi um homem, um falso profeta do Rio de Janeiro, chamado Hermes Fernandes. E perguntam para ele se é lícito um homem desejar ter como companheiro e marido outro homem. Eu já escrevi contra esse Hermes Fernandes no passado. Já escrevi, já citei o nome dele. Ele nunca me responde. Eu estou esperando ele responder. E ele fala: não, é lícito sim. Ele fala no Instagram: um homem ter como marido outro homem não tem problema. Ele fala assim: porque Deus é amor. Jesus ensinou a amar o seu próximo como a si mesmo. Eu vi aquele vídeo assim, eu falei: não acredito. Porque antigamente ele era mais light. Ele foi piorando com o tempo. Tem vários artistas aí da Globo que são fã dele. Adoram chamar ele. Mas aí, sim, são versos bíblicos. Não são versos bíblicos? Deus é amor, verso bíblico, 1 João. E amar o teu próximo, também é verso bíblico. Então ele tem os versos bíblicos na boca, mas ele está dando um sentido que não é o sentido que você for ler a Bíblia, não é isso. Se eu for lá em 1 João, capítulo 4, onde diz que Deus é amor, não tem nada a ver com dois homens se casando. E nem Levítico 19, que diz amar o seu próximo como a si mesmo. Mateus 22, amar o seu próximo como a ti mesmo. É um mandamento muito importante. Mas não tem nada a ver com casamento de dois homens. E o que eu preciso saber para descobrir isso? Ler a Bíblia e prestar atenção no contexto. Você vai constatar isso. Então, não é suficiente ter a Bíblia em nossa boca, um verso solto, aleatório. O verdadeiro pregador, ele vai explicar o verso dentro do sentido, dentro da própria Escritura. Por isso que nós, como cristãos reformados, nós defendemos a pregação expositiva. O que é pregação expositiva? Nós pregamos livros inteiros. E o que pregar livros inteiros, verso por verso, capítulo por capítulo, te ajuda? O que ajuda as pessoas? Ajuda você acompanhando o contexto das coisas. Porque eu não cheguei aqui, eu vou pegar 3 palavras aqui. Além da pregação expositiva, tem outro tipo de pregação que é pregação fugitiva. Eu chamo de fugitiva. O que é? Você lê o texto, aí você foge dele. Você nunca mais volta para o que ele diz. Tá? Aí eu começo a falar aqui que vem na minha cabeça. Você pensa: o que tem a ver com isso daqui? Não tem nada. Então, pregação expositiva, eu tenho que analisar o contexto, eu tenho que ver o que vem no capítulo 18, o que vem no capítulo 19. Então, por exemplo, a gente viu aqui várias passagens falando de criança. Então, você analisou isso no contexto. Entendeu a importância? Então, se a gente voltar para Moisés, será que a gente vai encontrar Moisés dizendo assim, ó: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? A gente vai encontrar esse Moisés? Não. A gente não vai. E, aliás, antes a gente prosseguir aqui, deixa eu fazer uma observação sobre o verso 7. Então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio repudiado? Isso é a fala dos fariseus. Preste atenção no verbo, mandou. Então, estão dizendo que Moisés mandou você repudiar sua mulher, e no verso 3, por qualquer motivo. Tá? O que é qualquer motivo? Qualquer motivo, na verdade, quer dizer que você não precisa de motivo. Né? Então, minha mulher, eu acho que ela ganhou alguns quilos. Vou me separar. Aí eu estava no trabalho e eu achei uma outra que eu achei mais bonita. Vou me separar. Minha mulher não cozinha bem, eu vou separar. Então, qualquer motivo. Será que foi isso que Moisés ensinou?
antes da gente prosseguir, eu só quero te mostrar como que a distorção acontece. Vamos para Deuteronômio 24. Antes de a gente prosseguir, vamos ver se é isso mesmo que está escrito lá, ou se esses fariseus estão aprontando de novo. Deuteronômio 24. Olha só. Deuteronômio 24, verso 1. Vamos ler. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, preste atenção. Então, quando o homem tomar uma mulher e se casar com ela, se não achar graça em seus olhos, agora vai vir uma vírgula. Por nela encontrar coisa indecente, far-lhe-ás uma carta de repúdio. E lhe dará na sua mão e despedirá a sua casa. Então, vocês viram Moisés aí falando assim, ó. Quando o homem se casar com a mulher e não se achar graça em seus olhos, porque ele simplesmente não está afim mais. É isso que está escrito? Não. Por nela encontrar coisa indecente. O que significa por nela? O que significa a palavra indecente aí? Nós vamos ver que em Mateus 19, Jesus vai explicar, dentro do contexto de Deuteronômio 24, Jesus vai explicar o que a palavra indecente significa. Mas antes de a gente entrar lá, eu quero que vocês botem na sua cabeça. Moisés não falou aqui por qualquer motivo. Vocês estão vendo a frase aqui, por qualquer motivo? Não. Ele deu um motivo. Vamos ver esse motivo em Mateus 19. Pode voltar. Bom, então em Gênesis capítulo... Mateus capítulo 19... versos 4 e 5, Jesus cita Gênesis 1, ele cita Gênesis 2, e aí ele vai no verso 6 falar portanto. Então, esse portanto é a conclusão do que ele acabou de falar. Ele diz assim no verso 6, portanto, o que Deus ajuntou, ou seja, o casal, não separe o homem. Deixa eu falar sobre o verbo separar aí. Agora, abre parênteses, porque nós vamos ter uma aula de português. Então, no português, esse separe aí, não o separe, o verbo está conjugado no imperativo. O que é um verbo conjugado no imperativo? É onde existe uma ordem. Então, se eu falar assim, ó, fecha a porta, eu estou dando uma ordem, né? Ou... pega essa Bíblia aí para mim, estou dando uma ordem. Então, imperativo é quando você pede alguém para fazer algo ou dá uma ordem para não fazer. O verbo está conjugado no imperativo. Então, não separe o homem, existe uma proibição. Ele está proibindo o homem de separar-se da sua esposa, que é uma só carne com ele. Então, você tem no verso 5, dizendo que os dois viraram uma só carne quando se casaram. E no verso 6, com base nisso, ele vai proibir. O verbo no verso 6 não está no presente do indicativo. Como que seria no presente do indicativo? Eu vou reler e eu vou mudar o verbo para o presente do indicativo. Portanto, o que Deus ajuntou não separa o homem. Então, se o verbo separar estivesse com A no final, seria presente do indicativo. Qual é a diferença entre imperativo? Escuta que é muito importante. Qual é a diferença entre imperativo e presente do indicativo? Presente do indicativo, você está descrevendo as coisas como elas são. Você não está dando uma ordem, você está dizendo como é que é. Então, eu vou dizer aqui, ó. Se eu falar assim, ó, o que Deus faz, ninguém tem como impedir. Então, eu estou descrevendo uma impossibilidade, não tem como impedir o que Deus faz. E se eu falar assim, ó, eu estudo espanhol. Eu estudo espanhol. Estudo está no presente do indicativo. Eu estou dizendo algo que é realidade, eu faço isso. Tá? Eu estudo. Agora, se eu falar assim, ó, estude inglês, estude, eu não estou falando o que você faz, eu estou dando uma ordem, estou mandando você estudar. Os 10 mandamentos estão no imperativo.
o que isso significa? Significa que os 10 mandamentos, não matarás, não adulterarás. Ele não está dizendo que ninguém mata, ele está mandando não fazer. Então, o imperativo é ordem. Repita comigo, imperativo, isso aí. Indicativo, descrição. Indicativo, está descrevendo como é que é. Então, Caim mata. É uma ordem? Não. Está descrevendo o que ele faz. Caim mata. Caim, não mate. É imperativo. Está dizendo para ele não fazer. Beleza? Então, no verso 6, existe uma ordem. Não separe o que Deus ajuntou. É uma proibição, é uma ordem. Tem gente que muda este verso. E eles leem esse verso como se fosse presente no indicativo. Talvez você já tenha ouvido falar isso, que eles falam assim, ó. O que Deus ajuntou não separa o homem. E aí eles dizem assim, ó. Então, se separou, é porque Deus não ajuntou. Eles vão dizer, se separou, é porque Deus não ajuntou. E com isso, eles vão criar uma justificativa para separar. Eles falam, vou separar, porque se separar, Deus não ajuntou, então não tem problema. Não. A ordem pressupõe que é possível fazer o que Deus proíbe. Então, se eu falo, não fecha a porta, quer dizer que tem como você fechar. Porque se não tivesse como você fechar, eu não teria como proibir. Então, se Deus fala, não mate, é porque tem como matar. Não roube, porque tem como roubar. Não separe, é porque tem pessoas que vão separar. É uma proibição. E se você separar, você é culpado. Porque você está transgredindo a ordem de Deus. Então tem uma proibição e existe uma culpa para quem viola essa proibição. Então, ele está dizendo, Deus fez o casal para que fossem uma só carne. E se vocês separarem, vocês não podem separar. Porque se vocês separarem, vocês estão rasgando o seu corpo no meio. Essa é a ideia. E eu quero deixar mais profundo essa ideia de rasgar o corpo no meio, que é o seguinte. Pensa no seguinte. Vamos dizer que você tem um filho. Nem todos aqui são pais, acho que a maioria é. Você já passou pela sua cabeça. Você fica pensando assim, ó. Eu estou louco para que ele não seja mais meu filho. Estou louco para que ele não seja mais meu filho. Não. A maioria das pessoas não querem, não ficam pensando nisso. E até por mais doido que o filho seja, as pessoas não pensam, não quero que seja mais meu filho. Por quê? Você pensa, meu filho é meu filho. Jesus está dizendo que a união do casal é uma só carne. De forma que assim como você não fica pensando em que seu filho deixa de ser seu filho, você não deveria ficar pensando que você quer que o seu marido, sua esposa, deixe de ser sua esposa. Porque separar é como rasgar você ao meio. Por isso que não existe divórcio tranquilo. Não existe divórcio tranquilo. Porque é um pedaço de você sendo rasgado. Nunca é tranquilo. Problemas de casamento nunca são tranquilos por isso, porque é parte de você. Então guarda essa proibição. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Antes de a gente prosseguir, onde Jesus vai explicar o divórcio, você tem que entender essa proibição. Bom, tendo isso entendido, nós precisamos nos perguntar por quê? Por que que existe essa proibição? Porque não existe uma proibição assim, ó. Pensa no seguinte. Lá em Gênesis 3, Deus criou roupa para o homem. Deus criou roupa, né? Ele falou, ó, Adão, você vai vestir roupa agora. Eva, você vai vestir roupa. Mas Deus nunca falou assim, ó, se você colocar uma roupa, você nunca mais vai trocar. Né? Eu tô com esse terno aqui, parece que eu nunca troco. Tô sempre com esse mesmo terno. Será que eu sou proibido de usar outro terno se eu quiser de mudar? Então tem várias coisas na vida que a gente pode trocar à vontade. Por que que o casamento não é assim? É a pergunta que a gente precisa fazer ao texto.
Se eu posso trocar de roupa, se eu posso trocar de sapato, se eu posso trocar de relógio, se eu posso trocar de carro, se eu posso trocar de casa. Eu vou trocar de casa, não quero mais morar na minha casa. Eu preciso ter uma explicação? Não preciso. Eu posso trocar porque eu quero trocar. Vocês estão entendendo? Tem muitas coisas na vida que a gente não precisa de justificativa. Se eu trocar, eu posso trocar porque eu não gosto. Não estou gostando dessa casa porque tem 2 quartos, eu quero uma casa com 3. Eu morava num apartamento que tinha 2 quartos. Eu falei assim, não quero porque eu quero filhos, e se tiver filho eu quero mais espaço. Troquei, porque eu não quis. Por que você usou a camisa branca e amarela? Então, Jesus está mostrando que casamento não é assim. Não é igual trocar de roupa, não é igual trocar de carro, não é trocar de casa. Por quê? Porque não são mais 2, mas são uma só carne. Vamos se aprofundar nisso. E aí vocês têm que entender o seguinte. Tem gente que lê isso aqui e chega à seguinte conclusão. Já entendi. Deus proíbe a separação porque Ele quer que a gente seja infeliz. E porque a vida cristã é só tomar chicotada, então o meu marido é a cruz. É aquela parte que Deus falou assim, carrega sua cruz, já sei quem é, meu cônjuge. Negativo. Não é isso. A gente sabe pela Bíblia que Deus criou a mulher para que eles fossem felizes. Vou mostrar 2 passagens para você que provam isso. Abre Gênesis 2. Gênesis capítulo 2. Gênesis capítulo 2. Na verdade, vamos voltar para o capítulo 1 que eu vou mostrar uma coisa aqui. Eu vou ler alguns versos de Gênesis 1, vocês vão acompanhando, tá? Gênesis 1, verso 3. E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. Pulem para o verso 9. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra. E ao ajuntamento das águas, chamou Deus mares. E viu Deus que era bom. Verso 12. Se vocês lerem no final do verso 12. E viu Deus que era bom. Se vocês lerem o capítulo, várias vezes vai repetir. E viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Até o final do verso 25. E viu Deus que era bom. E depois, no verso 31, no final de tudo, e eis que era muito bom. Qual é a primeira vez que Deus fala que algo não está bom? Verso 18. E disse o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Então a primeira vez que Deus falou algo que está bom é quando Ele criou o homem. Será que o homem não é bom? Não. Ele não diz que o homem não é bom. Ele diz que não é bom que o homem esteja só. E é por causa disso que Ele cria uma ajudadora idônea. Ele vai criar a mulher porque não está bom o homem sozinho. Então aqui, Deus não falou assim, eu estou achando que o homem está muito tranquilo no jardim e eu tenho que arrumar um problema para ele para criar a mulher. Está muito tranquilo, vou criar a mulher. Não é isso. É o contrário. Ele diz, estar sozinho não é bom. Ele precisa de uma companheira. E qual a próxima coisa que Deus faz depois de falar isso não está bom? Ele bota Adão para trabalhar. Ele bota Adão para trabalhar. Adão, chega aí. Você vai dar nome para os animais. Isso aí está no verso 19.
E aí no final disso daí, que é o primeiro emprego, né, da norma para os animais, no final do verso 20, Deus vai constatar o seguinte: mas para o homem não se achava ajudadora da nona. Ou seja, Adão, ele foi observando os bichos e ele foi vendo, ó, tem o cachorro, tem a cadela. E ele foi vendo que os bichos tinham seu par, mas ele estava sozinho. E aí Deus vai e cria a mulher no verso 21. Então você vê aí já em Gênesis 2 que a criação da mulher, a criação do casamento, Deus criou para a alegria do homem, para a felicidade. Aí você fala, mas isso aí era no jardim. No jardim, agora degringolou tudo. Mas vamos para Eclesiastes, livro de Eclesiastes, segundo livro de Salomão, Provérbios, Salmo, Provérbios, Eclesiastes. Quem não encontrar, se matricule na turma de domingo de manhã. Eclesiastes, capítulo 9. O que Deus quer para o seu casamento hoje? O que Deus quer para o seu casamento hoje, depois que entrou o pecado no mundo? Ele vai dizer assim, ó. Vamos ver do verso 7 a 9. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe com o coração contente o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as tuas roupas e nunca falte óleo sobre a tua cabeça. Goza a vida com a mulher que amas. Todos os dias da tua vida vã, os quais Deus te deu debaixo do sol. Todos os dias da tua vaidade, porque esta é a sua porção nesta vida e no teu trabalho que tu fizeste debaixo do sol. Então veja que nesses 3 versos aí existe algo em comum. Que existe a palavra alegria. No verso 7 e no verso 9 existe o verbo goza. Então, gozar significa se alegrar, ser feliz. Ser feliz, se alegrar. Esse verbo está conjugado em qual tempo aí? Quem aprendeu na aula de português é indicativo ou imperativo? Você aprendeu rápido, hein? Imperativo quer dizer o quê? Que é uma ordem. É uma ordem. Quem me ensinou sobre esses verbos aí foi minha mãe que está ali. Ela que me ensinou o que é indicativo e imperativo lá nos Estados Unidos. Vamos lá. Imperativo está dando uma ordem, ou seja, ele está mandando você se alegrar com a sua esposa. E quando que ele fala para você fazer isso? Uma vez na vida ou na morte? Não. Todos os dias. Então, aquilo que Deus ordena é o que Deus quer. Aquilo que ele proíbe é o que ele não quer. Então, uma mensagem para todos os casados aqui. Todos os casados. Deus quer que você tenha uma vida alegre todos os dias debaixo do sol. Com a sua mulher. Porque lá no céu vocês não vão ser casados. Mas debaixo do sol, tá vendo essa expressão que Eclesiastes usa? Quer dizer, a vida aqui. É para você curtir adoidado todos os dias. Não é só fim de semana, não é só no feriado, não é uma vez na vida ou na morte. Todos os dias é dia para ser feliz com a sua mulher. Curtir. Ser feliz, goza a vida. Então a Bíblia ensina aquilo que é a primeira pergunta do Catecismo Maior de Westminster. Quem não lembra não é presbiteriano de verdade. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus e se alegrar nele para sempre. Então Deus é motivo de nossa alegria e tudo que Deus nos dá tem que ser motivo de nossa alegria. Mas às vezes você vai pensar assim, poxa, mas é difícil acreditar nisso aqui porque meu casamento não está essa alegria toda. Está meio conturbado. Deixa eu te ensinar algo importante. Volte para Mateus 19. Mateus 19. Então, vamos recapitular. Por que Deus não quer que você se separe? Não é porque Ele quer que você seja triste.
mas ele quer porque ele quer que você seja feliz todos os dias com a mulher que ele te deu. Então, o que passa pela cabeça? Passa pela cabeça assim, ou larga essa mulher ou larga esse homem, e se você feliz, ou eu fico e viro triste. Jesus está te dando que tem uma terceira alternativa. Você fica e seja feliz. E aí que vem o próximo passo que a gente precisa entender, que é o seguinte. Deixa eu contar uma parábola, uma história para vocês. Imagina que vocês têm um tio rico. Vocês não veem esse tio desde que você tinha 6 anos de idade. Você nem lembra mais que tio é esse, mas é um tio muito rico, tá? Imaginaram? Aí você nem lembrava que esse tio existia, até que você recebe uma carta, ou recebe um e-mail, você fica sabendo que esse tio morreu. Ah, o tio fulano morreu. Aí você fala, tem tio fulano? Tem. Ele era rico, ele deixou herança para você porque ele te amava, ele te pegava no colo quando pequeno, e ele deixou para você 1 milhão de reais. Tá? Quem gostaria de ter um tio desse, né? Então ele deixou 1 milhão de herança para você. Aí eu quero que você pense, 1 milhão não, pensa aí, 1 bilhão. Tá? 1 bilhão. Eu quero que você pense agora o que você faria com esse 1 milhão. Pensa aí. Pensaram? O que você faria se recebesse de herança 1 bilhão? Eu tenho certeza que alguns pensaram, eu compraria uma casa, eu compraria um carro, trocaria de carro, não ia ser mais aquelas carro velho batendo no motor, e eu ia fazer uma viagem, outras coisas, mas esses 3 aí eu tenho certeza que alguém pensou. Eu ia fazer uma viagem, eu ia lá para Suíça, esses países assim. Eu ia comprar um casarão, ia jogar fora aquele carro velho ali e comprar outro. No mínimo, né? No mínimo. Bom, imaginou? Ok. Agora vamos acompanhar a história. Imagina que tem alguém que recebeu esse dinheiro todo do tio rico que morreu e que ele nem sabia. Ele recebeu esse dinheiro e ele fala assim, eu vou usar meu dinheiro, em primeiro lugar, para fazer uma festa com todos os meus amigos, só com bebida cara. E cada um vai receber bebida de 100 mil. Vai ser todo mundo com bebida de 100 mil. Aí o cara vai festa. Aí compra um monte de besteira. Compra isso. Você sabe que gasta o dinheiro com prostituição. Não, vou sair com prostituta de luxo. Passou 3 meses e ele não tem mais dinheiro. Acabou tudo. Vocês sabiam o que acontece? Vocês sabiam que a maioria das pessoas que ganham na loteria ficam pobres de novo? Se vocês pesquisar sobre loteria, a maioria fica pobre de novo. Você pensa assim, caramba, como é que fica pobre de novo? Aquele dinheiro todo. Porque você pode ter o dinheiro que for. Se você tiver a cabeça doida, você vai arrumar um jeito de dar descarga no vaso. Ou seja, não sabe administrar o dinheiro. Não sabe lidar o dinheiro. Tem gente que não sabe lidar. Entenderam? As 2 histórias. Então você pensou em um monte de coisa legal para fazer com esse dinheiro. E eu tô te dizendo que tem gente doida, que é a maioria dos brasileiros, que não saberiam o que falar e ia jogar o dinheiro fora em 3 meses. E acontece com a maioria que ganha na loteria. Ok? Agora, e se essa pessoa que jogou o dinheiro fora, e se ela dissesse assim para você? Sabe de uma coisa? Não adianta de nada ter 1 bilhão. 1 bilhão não vale de nada, porque acaba rápido. Então, ter dinheiro não presta. Você fala assim, então você tinha que dar para mim. Aí você fala assim, ó, o problema não é o bilhão, seu louco. Você queria dar para mim, se desse para mim, mas o problema não é o dinheiro, o problema é que você não sabe administrar. Você não sabe administrar a riqueza. Então tu comprou, tu fez festa, bebida de 100 mil para todos os teus amigos, prostituição, droga, papapá, acabou, porque você é idiota. Você vai falar assim, porque você é idiota. Entenderam? Então deixa eu dizer uma coisa para você.
o cônjuge que Deus te deu é o 1 bilhão. O marido que Deus te deu, a esposa que Deus te deu, é uma riqueza. E talvez você não saiba reconhecer e administrar a riqueza que você tem. Porque a Bíblia diz que Deus te deu essa riqueza para que você fosse feliz todos os dias da tua vida. E você tem que aceitar que o seu cônjuge é uma riqueza. Aí você vai aprender a ter gratidão no coração. Por que teu cônjuge é riqueza? Porque Deus te deu para te completar. A tua família é uma riqueza. E se você não sabe administrar dinheiro, o problema é teu. Porque você talvez esteja ouvindo mais o mundo do que a palavra de Deus. Porque o mundo te diz, não é riqueza. Jesus Cristo diz que é. Jesus diz que a família é uma riqueza. Meus irmãos, no jardim do Éden, havia ouro, havia pedras preciosas. E nós não temos mais acesso àquele jardim. Nós teremos acesso ao novo jardim da Nova Jerusalém. Mas tem uma riqueza do jardim do Éden, que continua até hoje, que é o casamento que Deus instituiu. E é muito lindo, se vocês leem, se vocês forem num casamento protestante tradicional, aquilo que o pastor fala no início, ele fala, a instituição do paraíso, que permanece até hoje o casamento. Meus irmãos, o problema não está no casamento, o problema não está no dinheiro, o problema está nos nossos pecados. O problema não é o casamento, o problema não é a família, o problema é que o pecado lambuza com tudo. O pecado bagunça com tudo. É igual falar em Deuteronômio, o pecado, você é maldito na cidade, no campo, qualquer lugar está ruim, o pecado estraga com tudo. O pecado transforma os lugares mais bonitos em feiura. O pecado pega tudo que Deus criou e transforma em problema. Então você leu ali em Eclesiastes 9. Coma teu pão, beba teu vinho. Aí tem o beberrão que ele não consegue tomar aquele vinho com moderação, ele vai ficar bêbado. A culpa é daquele vinho. O vinho está na mesa aqui do Senhor. A culpa não é do vinho, é do homem que usou aquilo para o mal. Deus criou uma planta. Aí o homem pega lá aquela planta e fuma a maconha. O problema não está naquela planta. Deus não criou aquela planta para ser fumada. Mas o homem arrumou um jeito de pegar aquilo e destruir e arrumar para algum problema. Assim com o casamento. Então eu quero que você diga com Deus agora, no seu coração, Deus, eu não vou botar mais a culpa nas coisas que você criou. Eu reconheço que o casamento é uma riqueza. E se há algum problema, a culpa é sempre do homem. A culpa é minha, da minha esposa, se não está sendo a riqueza de nós dois. Mas Deus me deu um tesouro. E nós dois precisamos aprender a administrar esse tesouro. Entendeu a diferença? É diferente você botar a culpa nas coisas. Você tem que falar, Deus criou a uva. Se tem alguém usando essa uva, igual Noé, para ficar bêbado, não é culpa da uva. A culpa é do bêbado. Deus criou o casamento para que fôssemos felizes. Mas nós destruímos tudo que Deus dá para ser feliz. Porque o mundo, como vimos em Gênesis 3, está contra
Deus. Eu vou comentar agora os versos 7, 8 e 9. Eles vão questionar essa proibição de Jesus. Porque eles vão dizer, ó, então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Aí Jesus vai dizer, Moisés, por causa da dureza dos vossos corações. Vamos entender essa parte, dureza dos vossos corações. Dureza dos vossos corações se refere a pecado. Então, existe pecado no mundo. Ou seja, toda separação é porque tem pecado. Porque se não existisse pecado, ninguém ia querer separar. Ia estar tudo alegre, feliz, 24 horas com todo mundo. Ó, se não existisse pecado, não ia ter morte, não ia ter roubo. Por que você tem uma tranca no seu carro? Por que seu carro não fica ali aberto? Porque existe pecado. Então você não vai entender a tranca. Ó, tem minha chave aqui do carro. Quando eu saí do carro, apertei a letra A para trancar. Se não existisse ladrão, você ia se preocupar com isso? Não. Tanto que dentro da minha casa eu não tranco o carro. Então, para você entender a tranca, você tem que entender o pecado. Para entender o divórcio, você tem que entender o pecado. Se você desvincular de pecado e divórcio, você não vai entender por que existe divórcio. Então, Jesus está falando, lá no princípio não tinha pecado, logo não era para ter divórcio. Tem divórcio porque tem pecado. E aí Jesus vai dizer, o verso 9 é uma explicação de Moisés. Jesus está explicando por que vocês entenderam Moisés errado. Vamos ver a explicação. Verso 9. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher... Aí vem a vírgula. A vírgula diz assim, ó, não sendo por. Algumas traduções vão dizer, exceto por. Então, não sendo por é uma exceção. Qual é essa exceção? Não sendo por causa da fornicação. Então, existe uma regra e existe uma exceção. O que significa a palavra fornicação? Bom, no grego, algumas traduções dizem imoralidade sexual. Tem alguma tradução aí que diz imoralidade sexual? Alguém está com essa tradução? Eu acho que a ARA traz imoralidade sexual. Mas no grego, que é a língua que Mateus foi escrita, é a palavra porneia. A palavra porneia nós encontramos hoje dentro de pornografia. Essa pornô vem de porné, que significa qualquer tipo de imoralidade sexual. Então, no grego, porneia é qualquer tipo de imoralidade sexual. Quais são as imoralidades sexuais que a Bíblia condena? A Bíblia condena homossexualidade. Vocês podem ler tudo lá em Levítico 18. Levítico 18 tem toda a lista de porneia. Homossexualidade, bestialidade. O que é bestialidade? É relação com animais. Incesto. O que é incesto? Relação entre parentes. Se deitar com a mulher estranha, que não é seu cônjuge, é porneia também. Então, qualquer tipo de imoralidade sexual entra na categoria bíblica de porneia. Ou seja, qualquer que repudiar a sua mulher, não sendo por causa de imoralidade sexual, ou seja, não sendo porque o seu cônjuge praticou, traiu você, se deitou com um animal, se deitou com alguém do mesmo sexo, etc. Se não for por causa disso, e casar com outra, comete adultério. Então aqui Jesus condena duas coisas. Ele condena o novo casamento quando o anterior não teve um motivo lícito de terminar. Então, quem casar com outro, não sendo por imoralidade sexual, está cometendo adultério. Por quê? O que é o adultério?
você está se relacionando com alguém que não é seu cônjuge. Se o cônjuge anterior, se você continua casado com ele porque ele não te traiu, então o segundo casamento é adultério. Por quê? Porque aquele segundo não é o primeiro. Então nós aprendemos aqui que Jesus, ele dá uma única razão para você poder repudiar a sua mulher. Então a pergunta dos fariseus no verso 3. É lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? É respondido no verso 9, somente por causa de fornicação, somente por causa de imoralidade sexual. Então, se você não foi traído, se o seu cônjuge não cometeu nenhum atos desses que eu acabei de mencionar, você não tem o direito de divorciar. E com isso vocês concluem que Jesus concorda com Moisés. Porque o que Moisés disse em Deuteronômio 24? Vamos voltar agora. Deuteronômio 24, verso 1. Quando um homem tomar uma mulher e se casar com ela, então será que se não achar graça em seus olhos, por qualquer motivo, não, por nela encontrar coisa indecente. Então você vê que a palavra indecente aí está sendo explicada por Jesus em Mateus 19, 9, não sendo por causa da fornicação. Então, a razão para o repúdio lícito, onde é permitido repudiar, a razão que Jesus dá é a mesma que Moisés dá. Então, a palavra indecente se refere a perversões sexuais. Esse é o significado da palavra decente. Então, hoje em dia, você está entendendo decente. Indecente é isso. Então, decente, adúltero, homossexual, bestialidade, esses atos são indecências. Então, Jesus, ele não está contra Moisés. Quem está contra Moisés são os fariseus. Moisés autorizou o divórcio em Deuteronômio 24, 1, em caso de imoralidade sexual. E aí a gente tem que se perguntar novamente por quê. Vamos lá. O catolicismo romano, ele tinha na Idade Média dois posicionamentos antibíblicos sobre o casamento. Posicionamento número 1, eles ensinavam que o pai e a mãe tinham autoridade de decidir quem que o filho vai casar e forçar o filho. Então aí que existia o casamento arranjado, que o pai ele podia dizer, filha, você vai casar com aquele cara, e a filha não poderia contrariar, e ela era obrigada a casar. Então isso se chamava casamento arranjado, e isso era apoiado pela Igreja Católica Romana. E tinha o segundo ensinamento católico romano, que eles diziam que não pode existir separação, você não pode separar do cônjuge em nenhuma situação. Então todo evangélico que crê que não existe situação em que pode existir separação, está seguindo a Igreja Católica Romana, mesmo sem saber. Porque no verso 9, Jesus diz, não sendo por causa de fornicação. Ou seja, sendo por causa de fornicação, aquele que repudiar a sua mulher e casar com outra não comete adultério, porque essa é a exceção. Então, eu vou dar... vamos voltar agora na aula de português, tá? Muita gente tem dificuldade com essa frase aqui por causa do português. Então vamos lá. Eu tenho aqui... Eu não estou com a minha carteira. Hoje em dia é tudo virtual, a gente nem precisa carregar a carteira. Mas vamos supor que eu tenho minha carteira aqui, aí eu boto a carteira na mesa. Aula de português. Eu falo assim, se alguém pegar a minha carteira, não sendo minha esposa, é ladrão. Vou repetir. Se alguém pegar a minha carteira, não sendo minha esposa, é ladrão.
Vamos ver quem passar na prova de português. Se a minha esposa pegar, ela está roubando? Não, porque ela é a exceção. Se alguém... Vou outra, ó. Se alguém mexer no meu celular, exceto a minha filha, está proibido. Se a minha filha mexer, ela pode? Pode. Se alguém repudiar a sua mulher, não sendo por causa de fornicação, e casar com outra, comete adultério. Ou seja, se for por fornicação, se casar com outra, não é adultério. Porque isso é uma exceção. Termo aula de português. Então, muitos cristãos, por influência católica romana, acreditam que essa exceção não existe, e eles acham que mesmo que a mulher ou o marido seja traído, eles não podem separar. E aí nós estamos entrando num campo muito perigoso, que é o campo de vida ou morte. Ok, eu quero deixar claro, essa posição que nega a exceção, ela é perigosa para a vida humana. Eu quero deixar isso claro. Então, se você crê que não existe essa exceção, que mesmo havendo traição, a mulher é obrigada, ou o marido é obrigado, o marido é traído, a mulher não tem essa exceção, você defende mais uma posição perigosa para a vida. Vou explicar por quê. Bom, o que a maioria das pessoas não entendem é que traição, perversão sexual, seja o tipo que for, né? A gente tem, por exemplo, um presidente hoje no Brasil, João Batista pregou contra a perversão do rei Herodes, no caso ali com a mulher do irmão. Então deixa eu falar aqui uma coisa sobre o seu presidente, o nosso presidente. Ele já praticou bestialidade, ou seja, ele já se relacionou com o animal e ele conta isso se gabando com orgulho. Ele falou, na minha época a gente fazia isso com bicho. E ele conta isso rindo e brincando, em várias ocasiões, já contou. Esse é o nosso presidente. Fecha parênteses. Qual o problema com isso? Perversões sexuais causam muitas doenças. Então guarde isso, não esqueça. Se a sua mulher te traiu, você marido, se a sua mulher te traiu, ou você mulher, se o seu marido te traiu, você está em perigo de vida. Porque se ele pegou uma doença, se ela pegou uma doença, você vai pegar. Entenderam? Adultério, traição, coloca as pessoas em risco de vida. Então, se eu te falar que o teu marido te trai, a tua mulher te trai, e você tem que continuar junto, eu estou te dizendo, pode suicidar. Ou seja, você é obrigado a arriscar a tua vida, você pode morrer de AIDS, teu marido pode pegar AIDS com alguma prostituta na rua. Prostituta, nesse caso, não é só quem vende. Qualquer mulher que está saindo com seu marido é uma prostituta, uma meretriz. Ou no popular, vagabunda. Ele pode pegar a doença e levar para você e vai ter algum herege influenciado pelo Papa, o Bispo de Roma, aquele anticristo, que vai te dizer, continua em casa correndo risco de vida. Essa posição é perigosa. Não. Se você foi traído, você tem direito à legítima defesa de dizer, eu vou sair porque eu não sei o que esse canalha ou esta canalha está trazendo para dentro de casa. É perigoso. Traição é perigoso. Nunca se esqueça disso. Traição leva doença para casa. Eu conheço uma mulher, não vou falar o nome, mas que alguns dessa igreja conhecem, que morreu com uma idade nova, fruto de AIDS. E o filho dela nasceu com AIDS. O filho nasceu, ou seja, a traição não coloca só em risco o cônjuge,
mas os futuros filhos, porque os filhos vão nascer com doença. E o que o Papa de Roma e os seus discípulos vão explicar? Quando eles vão falar, sim, eu aconselhei que você não podia divorciar, não podia separar. Agora, pede para fazer oração para curar o teu filho de AIDS. Meus irmãos, no deserto, lá no tempo de Moisés, no deserto, já para pensar o que acontecia no deserto se todo mundo tendo relação, se traindo um ao outro? Eu quero te dizer, se o seu cônjuge te trai, sabe que você corre risco de vida. E se alguém te aconselhar e não te lembrar disso, essa pessoa está sendo irresponsável. Porque o mundo romantizou a traição. O mundo romantizou o adultério. Aí tem música, forró, vamos dançar forró aqui, falando de traição, vamos dançar um forrozinho, e que traiu não sei o que, traiu não sei o que. Só que esse mundo imundo só não lembra lá das crianças tudo nascendo com AIDS, né? Um monte de doença, não é só AIDS não, tem um monte de outra. Um monte de outra, é isso que traição causa. Então, eu quero dizer para você, reta final, se você é um adúltero, se você é uma mulher adulta, um homem adúltero, saiba que nessa igreja nós te consideramos como um canalha. Porque você coloca a vida das pessoas em risco. Aqui você não vai ver ninguém passando a mão na tua cabeça. É assim que a Bíblia coloca. Por isso que Jesus diz, não sendo por causa de fornicação, porque a vítima da traição tem o direito de se defender. E como que isso bate com o verso 6? O que Deus ajuntou, não separa o homem. Não é para separar. Mas se você foi vítima de traição, não foi você quem separou. Foi o canalha que separou. Foi a mulher promíscua que separou, a prostituta que separou, o canalha que separou, não foi você. Eu nunca entendi isso. Ah, não separe o homem, então você tem que ficar sendo traída aí, tomando tapa na cara. Mas não é a pessoa que é... Como é que... Aí você está culpando a vítima. É igual você falar assim, ó, você foi vítima de assalto, você é o culpado que foi roubado. Não, quem é culpado é o ladrão. Vocês sabem que existe essa inversão hoje, né? Eu já vi uns políticos aí de Brasília dizendo assim, ó, se o cara te roubar o celular, você que é culpado, porque você tem condições de comprar um celular. Tem as pessoas que é assim. Quem é vítima de adultério não separou nada. Quem separou é o outro. E nisso Jesus e Moisés concordam. E se você não concorda comigo, eu quero te fazer um desafio. Moisés não está claro? Jesus está explicando Moisés. Aí vem o pessoal falar assim, não, mas no tempo de Moisés era assim, Jesus mudou. Fala logo que você concorda com o fariseu. Concorda com o fariseu. E Jesus contradiz Moisés. Meus irmãos, o casamento é sagrado. O que Deus ajuntou, não separe o homem. E por isso que o adúltero é tão vil e imundo. Porque ele separa o que Deus ajuntou. Se você é um adúltero, você está debaixo de uma maldição de Deus. Eu espero que você se arrependa e creia no Evangelho. Porque só Jesus pode te salvar dos tormentos do inferno. Adúlteros e adúlteras, que Deus te amaldiçoe, a menos que você se arrependa e creia no único caminho da salvação, que é Jesus. Em Jesus todos os pecados podem ser perdoados. Em Jesus a restauração para tudo, até por alguém tão perverso e imundo como adúltero. Nós sabemos disso porque Deus salvou Davi e Deus salvou a mulher adúltera. João capítulo 8. Ele perdoou porque eles creram em Jesus. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nos ajude a reconhecer
a sacralidade do casamento. Que nós devemos permanecer casados até que a morte nos separe. Porque Deus quer que sejamos felizes com a mulher que Ele nos deu. Deus quer que as mulheres sejam felizes com o homem que deu. Nós sabemos, Senhor, que o pecado estraga tudo. O pecado corrompe o dinheiro, pela cobiça, pela inveja, pela ganância. O pecado estraga o casamento. O pecado gera brigas, discussões, falta de perdão, iras. O pecado transforma lugares bonitos em feios. O pecado faz com que homens abandonem seus filhos e não vejam a glória de ser pai. Mas nós cremos no Jesus que veio restaurar tudo. Eu oro, Senhor, especialmente por aquelas pessoas dessa igreja que foram traídos e abandonados pelos seus cônjuges, que não separaram o casamento, mas que, infelizmente, para que o casamento funcione é necessário dois. Existem aqueles que foram traídos e abandonados, Senhor. A estes eu peço misericórdia. Que sejam capazes de reconstruir suas vidas, para que sejam felizes. Nos ensine, Senhor, a Tua doutrina, a Tua verdade para o casamento. Nós não estamos aqui, Senhor, para ouvir coisas fáceis. Nós estamos aqui para ouvir a verdade do Evangelho. Por Cristo Jesus eu oro. Amém.